Fala, torcedor! Hoje nós vamos falar então de dois jogadores aí que são cria da base do Grêmio, estão no grupo profissional e que agora viraram notícia nas últimas horas. Mas antes vou pedir para tu dar o like aqui nesse vídeo, seguir, se inscrever para ajudar o trabalho a chegar mais longe. Tá gostando do nosso trabalho? Então essas pequenas atitudes vão ajudar a que mais pessoas possam ver. Bom, vamos lá então. Primeiro eu falo do Gustavo Martins, zagueiro Gustavo Martins, tem tido algumas oportunidades no grupo, no time principal do Grêmio, e que aí o que se diz é que ele pode estar sendo envolvido numa negociação com o Braga de Portugal. O que eu penso sobre isso? Segundo o jornalista Alex Bagé, o Braga teria oferecido cerca de 6 milhões de euros por esse jogador. E melhor ainda, o Grêmio tem cerca de 90% dos direitos econômicos do jogador, né? Eles, na verdade, até não vão comprar a totalidade, uma parte pequena ficaria ainda com o Grêmio. E então, assim, o que eu penso? Eu acho, em primeiro lugar, o Gustavo Martins um bom zagueiro. É um zagueiro que, inclusive, tem tido convocação nas seleções de base. E analisando ele em campo, eu considero ele um zagueiro com bastante velocidade. É um zagueiro que tem um porte físico muito bom. Ele é um zagueiro comprido, ele é bem magro, isso é muito do biotipo do jogador, né? Ele é um cara fino, assim, fisicamente, e tem uma passada muito larga. Eu já vi ele jogando até na arena. Tu vê que ele passa de um lado para o outro com alguma facilidade. Isso muito a partir da largura da passada dele. Ele tem uma envergadura boa, ele dá uma passada larga. Então, ele é um jogador que contribui. Tem uma boa bola aérea também. No jogo contra o Caxias ele fez um gol de cabeça, se valendo dessa característica. No entanto, acho que eu, por exemplo, eu não afirmaria para vocês assim, ó, o zagueiro para ser titular ao longo do ano, ou esse ano, ou ano que vem. Ainda vejo no embate direto com um atacante, ele ainda não é assim aquele zagueiro assim que a gente espera. Ele não parece nem assim, é uma injustiça comparar ele, mas se for pegar ele com o Jeromel, com o Kahneman, ainda falta muito, né? E tanto é que o Grêmio recentemente chegou a tentar contratar zagueiro, não conseguiu, como não tem conseguido contratar para várias posições, né? A direção chupando bala, como a gente diz aqui no Sul. Mas veja, o Grêmio tentou contratar aquele Lucas, zagueiro que era do Palmeiras, perdeu a disputa para o Juventude, o cara foi parar no Juventude. Mas a própria direção do Grêmio, ou seja, a comissão técnica, entende que precisa de um zagueiro. E eu também acho que precisa. E o Gustavo Martins está no elenco, mesmo assim precisa. Então vejam, eu acho que se ele ficar, ele pode ganhar mais oportunidades. Eu acho que ele tem uma velocidade que é um problema na defesa do Grêmio atual. Os zagueiros gremistas hoje são muito lentos, né? E ele tem um pouco mais de velocidade. Mas eu não vejo ele no enfrentamento mano a mano também tão firme. Acho que falta um pouco de firmeza. Dito isso, gente, 6 milhões de euros, eu não sei o que vocês pensam, quero saber, pode falar nos comentários, mas eu acho uma bela quantia. Eu acho uma bela quantia. E além disso, um clube com as limitações financeiras como o Grêmio tem, vejam só, no momento que um clube chega e oferece um valor desses, tu acaba tendo uma espécie de uma oneração simbólica. O que eu quero dizer? Um clube europeu, ele tem o dinheiro para fazer um investimento numa aposta. Se der errado, tudo bem, eles têm ainda uma reserva financeira, né? Eles podem apostar num, 2, 3, 4 jogadores. Se um der certo, já cumpre a função, já acaba com os gastos que teve com todos, claro. É diferente num clube como o Grêmio. Um clube como o Grêmio não pode se dar o luxo de ficar fazendo muitos investimentos. No momento que eles põem essa proposta para o Grêmio, vocês 6 milhões de euros por esse jogador, o Grêmio, se não aceitar, vai estar fazendo uma aposta no jogador, porque vai estar deixando de pegar aquele valor. Então é como se estivesse fazendo uma aposta financeira no jogador. E aí, assim, um clube como o Grêmio pode ficar fazendo essas apostas? De vez em quando sim. Mas eu vou dizer para vocês, tá? A maioria dos casos, esses jogadores não acabam
vingando a ponto de se tornar um grande ativo do clube. Claro que tem jogadores que a gente vê desde cedo que vão se tornar grandes ativos, isso acontece, né? Vou pegar Everton Cebolinha, Luan, mas são jogadores que já de cara já te entregam um nível, Bitelo, né? O Gustavo Martins ele tá bem, tá indo bem, mas eu também não teria a firmeza de dizer, olha, tem que apostar aqui que ele vai ser um grande titular do Grêmio. Você consegue imaginar isso? Então, é assim, se ficar, vai ajudar. Mas também, se o Grêmio decidir por liberar, eu acho que é uma quantia financeira que vai ajudar bastante. Inclusive, pode trazer outros zagueiros. Pode fazer apostas em jogadores do interior ou outros jogadores da base, que, historicamente, são os grandes trunfos do Grêmio em termos de buscar jogadores. Sempre foi. Interior, hoje em dia é o interior do Brasil, né? Antigamente era o interior do estado. Hoje em dia vem, Luan, Cebolinha, eles vêm de outros estados. Então penso que essa quantia financeira, que eu acho muito interessante, pode ser utilizada para outros investimentos, né? Um clube como o Grêmio não pode se dar tanto luxo. Olha, muitos jogadores, eu tenho uma opinião muito divergente de boa parte dos torcedores. Eu acho que as apostas, quando elas já não chegam muito afirmadas, a chance de... olha, e eu vou dizer, eu defendo a base do Grêmio acima de tudo. O Grêmio tem que ter muito investimento na base e procurar jogadores nos interiores do Brasil, porque é onde o Grêmio sempre costuma ter melhores sucessos. Os seus principais jogadores na história vieram ou da base ou do interior, tanto do estado quanto do Rio Grande do Sul. Então é aí que tem que vir. Só que assim, é muito difícil para o Grêmio contratar grandes estrelas, tudo. O Soares foi um caso de 1 milhão, tudo bem, teve outros, Anchieta, não, tudo bem, mas não é o que mais acontece, né? Mas, quando chega grandes propostas financeiras para os jogadores da base, olha, eu acho que quase sempre, se for uma boa proposta, tem que vender. Porque isso dá saúde financeira para o clube. Muitos jogadores eram considerados grandes promessas, não foram vendidas e a gente sabe. Você lembra do Meia Tavares? Era considerado um craque na base. Bruno Ferraz, que era o novo Ronaldinho. Você lembra do atacante Rodrigo? Esse jogador foi trocado pelo Christian, quando o Christian estava na centroavante Christian, quando estava no Olympique de Marseille, se não me engano. O Grêmio deu uma quantia de dinheiro e mais o Rodrigo, que era uma promessa da base. Onde é que foi? A gente nem sabe onde está esse jogador. Entende? Olha, até casos que são mais polêmicos, o Meia TT, eu acho que o Grêmio fez um grande negócio. Boa parte da torcida discorda e tal. O Grêmio vendeu ele por 12 milhões de euros. Uma das melhores negociações, uma das maiores quantias que o Grêmio já vendeu a um jogador na história. Na sua história. E o jogador da base. Tudo bem, ele poderia... Aí fica aquela coisa, mas se ele estourar lá fora, olha quanto o Grêmio perdeu. Mas, gente, tu não tem como saber antes. Aí tem que pensar como era no momento do negócio. No momento, ainda no jogador não afirmado. Então, uma grande quantia. Sem contar que fica com uma parte dos direitos, né? Então pode ter lucros futuros. Então, isso que eu penso mais ou menos sobre a possibilidade de venda do Gustavo Martins. Agora vamos falar então do Jonathan Robert, meia Jonathan Robert, que é um jogador que surgiu no elenco principal faz algumas temporadas, demorou um pouco. Eu lembro quando ele começou a jogar no time principal, ainda na meia, ainda centralizado, né? Depois o Wagner Mancini, que foi um péssimo treinador do Grêmio, 2 vezes inclusive, em 2021 começou a colocar ele na ponta. E eu lembro dele falar, olha, o jogador com essa força física, com essa habilidade, com esse chute, ele tem que jogar da ponta para dentro, é onde ele vai aproveitar melhor essa qualidade. Nisso aí o Mancini estava certo. E o Jonathan Robert, eu considero um jogador de muita qualidade. Bate bem na bola. Olha, eu estava vendo alguns lances agora de treino dele, cruzamento com efeito. Um jogador de uma grande categoria e muito promissor. Muito promissor. Eu digo para vocês até que eu imagino ele até talvez titular no time do Grêmio. Eu acho que... É claro que teria que ver, porque ele é um jogador mais ofensivo, né? Se fosse ter ele mais Soteldo, mais um centroavante... claro, o time fica um pouco aberto, mas depende do jogo, né? Das condições do jogo, talvez possa jogar assim, né? Ou durante um jogo ele pode entrar. Mas eu acho uma grande qualidade. E que pena, né? Agora teve uma lesão. Foi um estiramento no joelho, né? Grau 1, então não é a coisa mais grave do mundo, só que ele já teve lesões repetidas, isso me preocupa muito. Jogador tão jovem, tão início de carreira,
ter muitas lesões repetidas pode encurtar o tempo de carreira dele, tá? Sendo bem sincero com vocês. Eu vi até alguns gremistas nas redes sociais dizendo que a imprensa está criando crise, porque é só um estiramento, então é caça-clique, isso não é nada. Olha, vocês eu já tive lesão, eu fui jogador de basquete, eu tive lesão parecida já. E não é assim não, como o pessoal tá achando não, demora a voltar e quando volta ainda com a perninha dura, não é fácil não. Estiramento muscular não é fácil não, vocês estão brincando. Isso daí é complicado, um tipo de lesão que é bem complicado e tem uma recuperação depois um pouco demorada, porque tu fica com o membro imobilizado e aí quando ele volta... É claro que assim, ele é muito jovem, isso aí ajuda na recuperação, né? Mas então assim, né, eu acho que é um jogador que tem muita qualidade e eu tô torcendo muito, porque é uma pena que tão jovem ele tenha tantas lesões, ele passou por cirurgia e continua tendo lesões, né? A gente sabe de vários jogadores que, depois de situações parecidas, né, enfim... Mas não importa, aí tem todas as questões que a gente sabe, o nosso DM tem um histórico bastante, o nosso departamento médico, né, tem um histórico bastante complicado, mas olha, eu não quero nem pensar nisso, vou ser bem sincero. Eu não quero nem, se eu pensar nisso eu fico louco, né, porque a gente sabe de jogadores que entraram no nosso DM aí, né, a gente sabe o que aconteceu. Tá certo, gente? Pedindo pra dar o like, se inscrever, a gente se fala, dá alegria.